emaranhamento quântico, como é que isso funciona na prática? Se você já ouviu algum vídeo falando sobre física quântica, já deve ter ouvido esse termo, que também se encaixa na lei da atração, afinal tá tudo isso, né, tá conectado de alguma forma. E aí, às vezes, quando a gente estuda física quântica, né, por exemplo, os vídeos do professor Hélio Couto, ou livros mais técnicos, né, de física quântica, como My Big Toe, que é do Tom Campbell, se eu não me engano. Então, assim, às vezes alguns termos, a gente que tá estudando lei da atração já de uma forma mais filosófica, pelos conhecimentos de Abraham, não consegue, às vezes, associar como uma coisa dessa se cruza com essa informação e como que a gente vê isso na prática no nosso dia a dia. E hoje eu quero te contar um pouquinho sobre isso, né? Da forma mais quântica, né? Física quântica, mais teórica, mas eu quero trazer também para você exemplos práticos que acontecem no meu dia a dia, para que você comece a perceber isso também, tá bom? Então, bora lá! Se você é novo por aqui, não deixa de curtir esse vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhum outro vídeo por aqui e, claro, compartilha esse vídeo com mais pessoas que queiram aprender lei da atração, que estão nesse processo de aprender lei da atração, de expansão de consciência. Manda para elas pelo WhatsApp e vai contribuir para o dia dessa pessoa também. Então, bora lá. Qual é o termo, né? Como funciona? Qual é o conceito, na verdade, de emaranhamento quântico? Emaranhamento, quando algo está emaranhado, imagina uma caixa de linha, né? Eu bordo, adoro bordar. Então, assim, eu tenho uma caixinha com as linhas que eu uso para bordar. Se eu não coloco essa caixinha de forma organizada, o que vai acontecer é que aquelas linhas, elas vão se entrelaçar, tá? Elas vão se entrelaçar, vai virar um embolado de linha ali que você não vai conseguir perceber quando uma começa e quando a outra termina. Vai ficar uma multicor ali, né? Várias cores de linha, todas entrelaçadas, todas emaranhadas. Então, o termo emaranhado vem disso, de uma coisa que está conectada com outra, de alguma forma, tá? E aí, como funciona esse emaranhamento quântico, né? Significa o quê? Que isso quer dizer que tudo está conectado, tudo está entrelaçado. Por que que diz isso, né? Os cientistas, né? Como falo o tempo todo, eu não fico citando o nome porque eu não lembro os nomes e para mim não faz muita diferença quem foi, quem descobriu. Eu só quero entender o conceito para aplicar na minha vida porque para mim é assim que funciona melhor, tá bom? Eles viram o quê? Quando eles pegam duas moléculas, tá? Eu vou falar aqui da forma que eu entendo, tá bom? Eles pegam duas moléculas e aí essas duas moléculas algum dia elas tiveram contato uma com a outra e eles soltam no universo, né? Eles soltam, cada uma vai para um lado. Imagina como se fosse duas bolinhas que você tem, e aí tem duas bolinhas, você encosta essas bolinhas uma na outra, depois você solta elas no chão, e aí cada uma vai para um lado da sala. Você tá no meio da sala, você encostou as duas, jogou cada uma pro lado, cada uma foi para um lado, uma para a direita, outra para a esquerda, e não estão mais conectadas. Só que aí, o que acontece, né? Essas bolinhas, se você, por exemplo, eles falam de pin da molécula, que é como se fosse uma setinha, pensa alguma coisa do tipo. Quando eles mexem a setinha, a molécula para um lado, por exemplo, a da direita, eles põem para trás, a da esquerda também vai para trás. Quando eles põem para frente, a da esquerda também vai para frente. Porque no momento que aquelas bolinhas ali se encontraram antes, elas estão sempre conectadas, tá bom? Então vão estar sempre conectadas, não importa. Além do tempo e espaço, o que isso quer dizer? Não importa se elas estejam em outro espaço e tempo, elas vão continuar conectadas. Não importa que você, por exemplo, está aqui no Brasil e tem uma pessoa lá na China, você está conectada com essa pessoa por causa desse emaranhamento quântico. E de onde veio? Que momento você encostou com essa pessoinha lá da China? Você não encostou com essa pessoinha lá da China, mas a substância original que você é, no caso, né? Você é pura consciência vindo da fonte criadora, o todo, né? No livro Kybalion explica que o todo é mental, né? Que tudo se origina do todo. Então nada tá fora do todo. Ok, então a substância amorfa, como diz toda vez que eu falo o nome desse homem, eu esqueço o nome dele. É da ciência para ficar rico. Toda vez que eu falo também o nome do livro, eu lembro o nome dele, que é o Wallace de Watts. Então, o Wallace de Watts, ele fala que é a substância amorfa que permeia, preenche, penetra todos os interespaços. O que ele está querendo dizer com isso? Que tudo que tem aqui nesse universo é formado por essa, né, substância amorfa, sem forma, que permeia, preenche e penetra, e travou. Permeia, preenche, penetra tudo. Então, assim, essa substância que dá forma a tudo, tá em tudo. Então, como a nossa origem, a minha origem do meu corpo, que eu vejo e identifico como meu corpo, é formado por átomos, que é formado por essa substância amorfa, sem forma, se você pegar um átomo, tem vídeos aqui que eu faço, que são formatos aulas, são maiores, tá? E aí são formatos aulas mesmo, que eu faço mostro a tela, eu apareço, enfim, tem slide e tal, que eu mostro
mostro, né, falo um pouco disso, sobre toda a formação, assim. E aí, o que acontece, né? Nesses vídeos eu explico o seguinte, que o átomo, se você pegar a menor parte do átomo, se você pegar no microscópio, você vai ver que não tem nada. Nada, zero, não tem nada. Então, assim, como o professor Hélio Couto fala, seria o bóson de Higgs, tá? Ou o vácuo quântico. Por que vácuo? Porque é nada. Então, assim, esse nada é o que forma tudo. Originalmente, a gente é nada, né? Vem desse todo que, na verdade, não é nada. Essa substância se informa, essa consciência. E aí, essa consciência, né, numa frequência vibratória, dá a ilusão de que é uma forma física, tá? Então, essa mesma forma, essa mesma base, né, que formou eu, que formou o carinha que tá lá no Japão, que formou a pessoa que tá na Austrália, nos Estados Unidos, é a mesma. Então, como nós somos formados pela mesma substância, né, nós estamos interconectados, emaranhados quanticamente, tá bom? E aí esse emaranhamento não importa tempo e espaço, realidade, tempo e espaço. Então, quando eu falo, por exemplo, né, em relação a se eu falo mal de uma pessoa agora, como aquela pessoa em origem também é parte de mim, também é parte de que eu sou, porque ela é criada pela mesma substância que eu, e já que, né, quando eu mexo numa molécula e mexo na outra, o que eu faço em uma corresponde ao que eu fiz com a outra, porque a gente está infinitamente, eu não quero nem dizer eternamente, é eternamente, mas assim, infinitamente conectados. Não importa o que eu faça aqui e agora, que também vai, se eu fizer para o outro, vai voltar para mim, tá? E aí tem essa questão, né? Esse lado da moeda de quando a gente faz algo para a gente também aquilo nos afeta de alguma forma, porque a gente tá emaranhado, ou seja, conectado com aquele outro ser, além do tempo e espaço. Então, se, por exemplo, eu critico, isso pode, por exemplo, você não conhece ninguém do Japão, mas pode acontecer, você está assistindo um jornal e fala sobre o carinha lá do Japão, o representante do estado, e aí ele faz alguma coisa que você não gosta muito, aí você vai lá, ele não sou eu, ele tá lá no Japão, eu nem conheço ele, eu nem vou encontrar com ele na rua, e aí você vai lá e emana uma vibração negativa sobre aquela pessoa, através do emaranhamento quântico, considerando que a sua origem também é a mesma dele, que vocês estão conectados, isso tende a voltar para você de alguma forma, tá bom? E aí, né, tem essa explicação, no caso, para como que acontece, Aline, se eu critico, se eu faço algo para alguém, ainda que não seja o mesmo tempo e espaço que eu, isso pode me afetar, tem essa explicação, né, como que isso é aplicado no nosso dia a dia, dessa forma, primeiro, toda vez que você pensa algo negativo sobre alguém, de repente, se essa pessoa está num lugar fora do seu espaço e tempo, muito distante de onde você está agora, você não vai afetar aquela pessoa. Eu tô falando, mas não vai afetar ela em nada, mas vai afetar você sim. E sim, aquela energia que você está mandando para aquela pessoa também pode afetar ela, porque a molécula não estava encostada na outra para o que fizesse com uma afetasse a outra, tá bom? Então sim, dessa forma, é assim que se aplica. E uma outra forma também, que eu queria te dar o exemplo, é muito interessante você observar isso no seu dia a dia, da forma que o universo orquestra as coisas, né? Eu tenho um grupo, para quem não sabe, tem um grupo lá no Telegram, né? E esse grupo é o grupo do pessoal aqui do canal para receber os avisos da live. Tem o grupo do pessoal do Caderno da Gratidão, Caderno da Permissão, e tem o grupo do pessoal de aviso, que é o canal, né? Onde eu mando os avisos quando tem live, os conteúdos novos aqui no canal. Quem ainda não tá nesse grupo pode se inscrever, o link tá na descrição do vídeo, tá? Esse grupo para receber os avisos do live é gratuito. O grupo do Caderno da Permissão é para quem é aluno do Caderno da Permissão, mas o outro é para todo mundo que quiser entrar. E aí eu mando coisas do meu dia a dia também, compartilho e tal. E aí, agora eu não lembro em qual foi, eu acho que foi do Caderno da Permissão, que eu estava falando sobre um assunto. O que aconteceu não foi nem que eu estava falando sobre um assunto, na verdade. Eu estava no meu dia a dia ali, estava com um pensamento sobre um assunto na minha cabeça, né? E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu peguei um livro. Quando eu peguei um livro, era o livro Dinheiro Atrás Dinheiro, da Esther e do Jerry Hicks. Eu abri o livro e a página do livro falava exatamente sobre aquilo que eu estava pensando naquele momento. Então, assim, a gente entender, né, um ponto interessante que eu quero abrir aqui é o quê? A gente entender o poder da nossa conexão, que às vezes você pensa que o impulso para você agir, você tem que ficar esperando o impulso, tem que observar a hora que o impulso vai vir. Não, você tem que se tornar espaço, né? Você tem que se abrir para que essa parte sua não física te preencha de modo que ela te direcione para o que você quer, para que ela te preencha. Sabe aquela parte da Bíblia, né? Não é nem da Bíblia, eu acho, é de alguns louvores que tem, que eu gosto bastante de ouvir. E aí fala que diminua eu para que tu cresça, Senhor, né? Então,
Então, é basicamente isso, que diminua a minha mente, os meus pensamentos, que eu dê espaço, que eu libere espaço para ser a essência que eu sou, que sabe tudo que eu quero e aonde está tudo que eu quero. Então, quando eu faço isso, basicamente, essa parte minha, isso que é intuição. E a intuição, às vezes, não vem só como uma forma de impulso da sua mente. Às vezes, a sua mão vai ser dirigida para o lugar onde você quer, os seus pés, o seu corpo vai ser dirigido para onde você quer, sem que você nem pense sobre isso. Da mesma forma que você simplesmente acorda de manhã, vai escovar o dente meio que automático, né? Você não reflete muito sobre isso. Da mesma forma, também, é quando você começa, né, que eu falo de você pratica a permissão, começa a estar em estado receptivo de permissão realmente, para de praticar os pensamentos de resistência, começa a praticar os pensamentos de permissão, esse seu ser, que é você originalmente, te preenche de modo que ele te conduz para tudo que você quer. Então eu tava nesse processo, tinha uma dúvida ali permeando a minha mente, eu simplesmente relaxo e solto. Já pratiquei bastante isso e simplesmente eu abri um livro e ali falava exatamente daquele assunto que eu queria esclarecer. E aí o que aconteceu? Eu acho que eu falei sobre isso no grupo, eu não lembro. E aí eu nem falei sobre isso, eu passei uma mensagem natural que eu sempre passo lá no grupo. E aí um pouco depois, uma pessoa do grupo, a Sam, se eu não me engano, ela mandou uma mensagem falando, né, que ela tava com algum problema e tal. E aí eu tava falando sobre isso, dessa questão de como agora eu lembrei, de como a gente é conduzido para o que a gente quer. Que a gente não precisa ficar procurando um impulso, nada disso, que a gente é conduzido para aquilo que a gente quer o tempo inteiro. O universo está sempre conduzindo a gente. Então, assim, o seu pé, a sua mão vai te direcionar para onde você quer. E aí eu falei sobre isso, né? Compartilhei isso com o pessoal. E aí a Sam falou que ela estava passando por um processo também. E ela falou que ela foi, né? Lembrou de ver algumas coisas no computador dela, que eram páginas de livros que ela tinha. E quando ela mandou a página dos livros, era exatamente a página do livro que eu tinha aberto de manhã sobre o assunto que eu estava pensando. Então, o que eu quero dizer com isso é a questão do emaranhamento quântico, entende? Quanto a gente está conectado. Uma pessoa que não mora no mesmo lugar que eu, que a gente se conhece há pouco tempo, aqui por conta do canal, e aí simplesmente algo que eu estava pensando aparece pra mim, porque naquele momento eu abri o livro, só que às vezes a gente fica, nossa, mas será que é isso mesmo? Sabe? Pela nossa própria, às vezes, descrença, né, no processo. E aí, para confirmar realmente, para reafirmar que era aquilo mesmo, sobre o que eu queria saber, veio, né, uma outra pessoa fora de mim, que espaço e tempo, ela não está conectada, a gente mora em outro estado, você entende? Então, assim, não existe a conexão espaço-tempo, mas existe, além do espaço-tempo, é isso que eu quero dizer, o emaranhamento está além do espaço-tempo, essa pessoa que não está no mesmo ambiente que eu, que não me conhece pessoalmente, nada disso, e ali também, se cruzou, o universo uniu, né, as duas perspectivas para poder, tanto para ela, tanto para mim, trazer aquela informação, entendeu? Então, assim, trouxe a informação que ela precisava e trouxe para mim também o que eu precisava, e foi muito interessante isso, da gente perceber o quanto né, o emaranhamento quântico, é sobre isso que está falando, tá? Às vezes a pessoa, o componente colaborativo do seu desejo é uma pessoa que você nem nunca viu na sua vida, é uma pessoa que vai cruzar o seu caminho uma única vez, de repente, tá? Então, quando, né, o Abraham fala onde que eu quero cruzar com isso, para você entender, eu acho que agora você já entendeu de forma prática o que seria esse emaranhamento. Não importa onde você esteja, você está conectado com todos aqui nesse universo, seja uma planta, seja uma pedra, uma pessoa, tá? Tudo está conectado com você, porque tudo veio da mesma essência que você é. Como que isso se aplica na sua vida? Quando você fala sobre alguém, seja positivo ou negativamente, isso volta para você de alguma forma. Isso sim também afeta o outro de alguma forma e volta para você, porque é tudo feito da mesma matéria, tá bom? Dessa substância que permeia e penetra tudo. E aí, para você entender, né, que os Abraham falam sempre assim de componente colaborativo do seu desejo. Você se tornar um componente colaborativo do seu desejo, e a lei da atração reúne os outros componentes colaborativos do seu desejo. Então, esse componente colaborativo do seu desejo vem desse emaranhamento quântico, tá? Como tudo está conectado, basicamente toda e qualquer pessoa nesse universo, existem milhares de possibilidades, infinitas possibilidades, porque toda e qualquer pessoa nesse universo pode se tornar um componente colaborativo do seu desejo. Ou seja, alguém que é necessário surgir na sua vida em um determinado momento para que o seu desejo se concretize. Então, esse emaranhamento permite isso. Como todos nós somos feitos da mesma forma, né, da mesma
mesma base primordial, né? Então a gente tem esse emaranhamento que permite que a gente se conecte ali fora do espaço e tempo, tá bom? Então essa que é a questão. Aí eu queria trazer isso para você hoje, para você compreender, porque às vezes os termos de física quântica façam que a gente não consiga, são tão complexos que não permitem às vezes que a gente consiga ver a aplicação prática nele. Mas é basicamente isso, tá? Quando você falar sobre alguém, não importa se essa pessoa esteja nessa realidade espaço-tempo que você, no mesmo espaço ou no mesmo tempo, na linha de tempo. Como assim na linha de tempo, né? Não existe espaço-tempo. A gente vive nesse conceito de espaço-tempo porque é a forma que a gente, né, tá aqui para que seja mais linear. Só que não existe assim, para o universo não existe uma linearidade. Tudo é uma informação, tudo é uma potência de informação. Então, quando, por exemplo, eu critico algo ou alguém do passado, eu também estou criticando alguém que nesse momento é uma onda de informação, tá? É uma onda de informação. Essa pessoa pode não estar presente na sua vida agora, mas ela continua. O que você faz pra ela, o que você fala diz respeito com ela, porque nada acaba. É isso que eu quero te dizer, né? Nunca acaba. Sabe aquela frase que nesse universo nada se cria, tudo se transforma? Eu não lembro bem, mas é de um cientista também. E aí é isso, nada acaba. Então mesmo aquela pessoa, por exemplo, que você não gostava muito, que já não está mais nesse plano físico, o corpo não está mais nesse plano físico, mas a essência de quem ela é, que nunca tem fim, né? Nós somos seres infinitos, então assim, por que é infinito? Porque o arcabouço que a gente utiliza, o veículo que a gente utiliza, que é o corpo, que é essa ilusão formada pela frequência que a gente está e que dá a ideia de forma física, é finita. Mas quem a gente é em essência é infinito. Então, quando eu, por exemplo, falo ou tento, falo mesmo, porque o poder da minha palavra é muito grande. Quando eu falo sobre alguém de forma negativa, por conta do emaranhamento quântico, às vezes a gente não entende por que a gente vive certas coisas na nossa vida, simplesmente que aquilo que eu emano volta pra mim de alguma forma, não por um karma, porque a lei da atração tá aí pra isso. Então, quando eu pego e reverbero pro universo algo negativo, volta pra mim de alguma forma, tá bom? Então, essa que é a questão. E nessa forma também de você entender os componentes colaborativos do seu desejo. Às vezes, para o seu desejo realizar, o universo vai mover coisas assim que você jamais é capaz de compreender a magnitude disso tudo, sabe? A magnitude de quantas pessoas podem estar envolvidas em diferentes lugares do mundo para que o seu desejo se realize, tá? Então essa que é a questão. Quando o Abraham fala de componente colaborativo, essa ideia de componente colaborativo, ou seja, alguém, né, ou algo, ou alguma circunstância ou situação colabora para que o seu desejo se realize. Você tem que se transformar nesse componente colaborativo do seu desejo. Como? Permitindo, praticando a permissão para que você se torne receptivo para receber, no caso, o seu desejo. E o universo vai orquestrar ali, vai encontrar outros componentes colaborativos para que o seu desejo se realize, tá bom? O universo conspira ao seu favor, né? Que nem diz a música do Sandy Júnior, que eu não lembro agora. Eu acho que é da Lua. E aí ele fala, a lenda, eu não lembro, mas eu sei que ele tem uma música que eles falam que o universo inteiro conspira para o desejo se realizar. Então é isso, porque tá tudo emaranhado, tá? Tá tudo interconectado. Emaranhamento é isso, essa interconexão, tá bom? E aí é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, tá bom? Para eu saber que você gostou. Se ainda não é inscrito, claro, se inscreve no canal, comenta aqui pra mim o que você achou. Se tem alguma outra coisa sobre física quântica que você não sabe ainda, que você quer entender, se eu souber, eu vou te ajudar, vou responder num próximo vídeo aqui no canal. E compartilha esse vídeo com mais gente. Eu sempre falo, conhecimento é poder. E quando a gente compartilha poder, o poder volta pra gente. Quando a gente faz o bem, mais bem tende a voltar pra gente. Então compartilha esse vídeo. De repente tem alguém que precisava ouvir isso hoje. Então é isso, a gente vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você tá cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso. Mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o caderno da permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a